Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia para quem está vendo esse vídeo na parte da manhã deste domingo, ou boa tarde, ou boa noite. Isso tudo vai depender da hora em que você se dispõe a participar deste culto. Essa é uma das vantagens das redes sociais, quando nós postamos uma mensagem não ao vivo, porque ao vivo implica em você estar ali acompanhando online. Mas essa é uma outra oportunidade quando você acessa no momento oportuno. O importante é que você separe esse tempo, reserve um lugar e se dedique nesse período ao seu momento de louvor e adoração ao Senhor. E estamos no mês da família. Domingo passado foi um dia ainda que de forma comedida, de forma menos, digamos, impactante. As famílias se reuniram de modo presencial e outros de modo online, virtual, se reuniram para dar graças ao Senhor pelo Dia das Mães. Algumas famílias tiveram a bênção e o privilégio de poder se reunir na casa do Senhor, nas igrejas que se mantiveram abertas com a devida autorização para estes eventos. O importante é que domingo passado foi um dia de envolvimento e de uma valorização maior da convivência familiar. É claro, e aqui eu repito, nós sentimos bastante pelas famílias enlutadas, famílias que passaram um Dia das Mães totalmente diferente, quer pela ausência da mãe por causa da Covid, sentimos muito por isso, ou pelas mães que sentiram a falta dos seus filhos pelo mesmo motivo, pela morte, ou em alguns casos, que é mais comum, pelo distanciamento social. Passada essa semana de comemorações, de celebrações, nós temos que dar continuidade à vida, porque a vida continua, no sentido de que nós precisamos crer que Deus tem planos para todos nós. Para aqueles que partiram, infelizmente sentimos, e isso é verdade, os planos de Deus se encerraram. Mas para você, meu amigo, para você, minha amiga, os planos de Deus permanecem. Então confie em Deus e adore ao Senhor de todo o seu coração, porque Deus quer falar a sua vida nesta ocasião. Vamos orar então, entregando a Deus este culto e tudo quanto nele ainda vai acontecer. Feche seus olhos, cubra sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus de amor, de graça e bondade, nós te louvamos por esse dia, te damos graças pela tua palavra e oramos para que nesta ocasião em que juntos nos reunimos, ó Deus, em louvor e adoração, quer de modo presencial, como acontece em algumas igrejas, quer de modo virtual, através das redes sociais, nós queremos te adorar e te suplicamos que a tua palavra hoje, como tem sido sempre, seja a resposta do Senhor ao coração de cada um de nós. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter agora uma mensagem musical que é uma preparação ou uma oportunidade para Deus preparar o seu coração para a mensagem que virá em seguida. Mas antes eu quero aqui reforçar a oportunidade para você que é membro da Pio da Barra em Duque Caxias participar cooperando na entrega dos dízimos e as ofertas. Lembrando que a entrega dos dízimos é um ato de fidelidade e a entrega das ofertas é um ato de liberalidade. Quando você entrega o dízimo, você está dizendo para Deus que está entregando aquilo que pertence a Ele. E quando você oferta, você está tirando o que é seu para somar com a obra do Senhor. Então, as informações bancárias. Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152 dígito 1 e a chave Pix prclarkbarros@gmail.com. Dê a sua contribuição, participe, porque temos muitos desafios em meio à pandemia. Vamos então ouvir a mensagem musical que nos preparará para a mensagem da palavra de Deus. Quero já convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, versos 35 a 43. Até daqui a pouco.
seja feita a tua vontade. Adonai, Abba Pai, este cálice eu vou beber. Nascerá um novo olhar, porque não vou desistir. Quero ser fiel até o fim. Teu caminho vou seguir. Adonai, Abba Pai, seja feita a tua vontade. Adonai, Abba Pai, este cálice eu vou beber, eu vou beber. Nascerá um novo olhar, porque não vou desistir. Quero ser fiel até o fim. Teu caminho eu vou seguir. Adonai, Abba Pai, seja feita a tua vontade. Adonai, este cálice eu vou beber. Adonai, Abba Pai, seja feita a tua vontade. Adonai, oh Adonai, Abba Pai, este cálice eu vou beber. Amém. Glória a Deus. Muito bem, Deus preparou o seu coração para a palavra dele nesse momento. Então quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, do verso 35 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele,
e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talitá cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Esse texto é muito conhecido. Eu creio que você já deve ter lido algumas vezes ou talvez ouvido alguma mensagem, alguma reflexão, alguma breve meditação nessa história da vida de Jairo e sua família. Eu quero conversar com você sobre esse tema, a presença de Jesus em sua família. A presença de Jesus em sua família. O texto que eu li, a partir do verso 35, não inclui, obviamente, os momentos anteriores da narrativa, ou os momentos que ocorreram antes que o texto apresenta. Só para você ter uma ideia, a Bíblia fala que Jesus estava atravessando o mar da Galileia, também considerado o mar de Tiberíades. E diz a Bíblia que quando ele se aproximou ali, a praia daquele grande mar, que na verdade era uma lagoa, a Bíblia diz que Jairo saiu de casa e foi se deparar com Jesus. A Bíblia fala que ele se ajoelhou aos pés de Jesus e fez um pedido, e fez um clamor para que Jesus fosse até a sua casa para curar a sua filha, e de acordo com o texto, a filha de 12 anos. Tudo indica, não há uma precisão de informação, mas tudo nos leva a crer que era uma filha única. Por toda a mobilidade, por toda a agitação e pelos textos correlatos, a gente tem essa suposição. Mas o fato é que Jairo toma a decisão de buscar o Senhor. E aí, quando nós estamos falando da presença de Jesus em sua família, o que temos que levar em conta? Quais são as informações que o texto nos oferece? O que a Bíblia fala sobre Jesus na nossa família? Como disse antes, na abertura deste culto, estamos no mês da família, o mês de maio. Já comemoramos domingo passado o Dia das Mães. Também o mês de maio é conhecido como o mês das noivas. Então, tudo tem a ver com família. E a pergunta que eu faço já de início é: Jesus faz parte da sua família? Jesus realmente está atuando na sua família? Porque uma coisa é você ter coisas referentes a Jesus. Há pessoas que têm em suas casas quadros com mensagens, a Bíblia aberta, um Salmo 91, alguns textos espalhados pelos ambientes diversos da casa, relógios com versículos bíblicos, mas não é uma questão de ter algo referente a Jesus, mas é ter a certeza que Jesus está presente em sua casa, em sua família. Jairo, pelo texto, ele sai de sua casa, vai até aquela região ali da praia e se coloca aos pés de Jesus e chama, clama. Não foi um convite, venha se desejar, ou quando tiver uma oportunidade. Não, havia um sentido de urgência, havia um clamor por parte daquele homem que se expôs publicamente, apesar de ser reconhecidamente uma autoridade daquela região, porque um dos dirigentes da sinagoga era uma autoridade não só numa questão social, política, mas sobretudo na questão religiosa. E esse homem se expõe publicamente, se curva, se dobra, se prostra aos pés de Jesus, clamando para Jesus e a sua casa. Meu querido, quantas vezes situações diversas enfrentamos e tentamos resolvê-las de qualquer jeito, mas existem outras em que não há opção, não há alternativa a não ser clamar pelo Senhor. E Jairo fez isso. Então, a presença de Jesus em sua vida é necessariamente um convite, um desejo que tem que haver no seu coração.
Você que é filho, filha de crente, quantas vezes seu pai, quando você era pequeno, quando você era pequena, seus pais levavam você à igreja, pegava pela mão, acordava cedo e dizia, vamos à igreja, tomava café, colocava uma roupa legal e ia para a igreja. De manhã, na IBD, no culto da manhã, no culto à noite, em eventos especiais. Seus pais escolheram por você para levá-lo até Jesus. Mas agora é escolha sua, melhor dizendo, ir até Jesus. Eles disseram, vamos até a igreja. Agora é escolha sua dizer para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus pais, vamos à igreja. Que coisa maravilhosa! É escolha sua dizer para aqueles que convivem com você, vamos à igreja. Mas ainda que as pessoas da sua casa não queiram ir à igreja, você pode dizer para elas, eu vou à igreja, eu vou adorar o meu Deus, eu vou adorar o Senhor Jesus, eu vou cultuar. Poderia fazê-lo em casa, mas se eu tenho a liberdade e as possibilidades, eu irei à casa do Senhor, à igreja de Jesus. Que coisa interessante, Jairo fez isso. Jairo buscou o Senhor. Mas uma coisa que quero aqui lembrar você nesse momento, a presença de Jesus em sua casa é realmente uma escolha pessoal. Isso mesmo, é uma escolha pessoal. Ninguém obrigou Jairo a fazer isso. Não houve uma assembleia na sinagoga para que houvesse então uma votação que obrigasse ou que legitimasse ou que desse autorização para Jairo sair de casa e clamar ao Senhor. Foi uma escolha pessoal, individual. Meu querido, ainda que seus pais não tenham sido cristãos, ainda que seus avós não tiveram a escolha de buscar o Senhor, ainda que pessoas da sua casa hoje, você pode dizer como aquele homem, Josué, que disse, escolhe vocês a quem querem servir, se aos deuses dos seus antepassados ou aos deuses dessa região para onde vamos passar, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué fez uma escolha de ter a sua família voltada para o Senhor. Ele, como líder, como chefe de família, disse, eu e minha casa. Então, meu querido, decida buscar o Senhor. Decida clamar ao Senhor. Diga, eu quero Jesus. Foi isso que Jairo fez. Mas uma coisa que também posso aqui dizer para você sobre essa temática, a presença de Jesus em sua casa não impede de enfrentar adversidades. Não impede que você enfrente adversidades. A Bíblia fala que Jairo saiu de casa deixando a sua filha doente. Ele fez esse movimento, ele se deslocou de sua casa até o lugar onde Jesus se encontrava, chegando ali naquela região. Ele saiu, ele buscou o Senhor, e enquanto Jesus caminhava com ele em direção à sua casa, veio a notícia. Qual era? A Bíblia diz no verso 35, algumas pessoas da casa de Jairo vieram de lá, ou vieram da casa de Jairo e disseram para ele, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Como assim? Este homem havia se exposto, este homem havia, de alguma forma, colocado em xeque, em risco, a sua autoridade, já que naquela época, quem se declarasse publicamente seguidor de Jesus perderia privilégios, perderia status, e no caso de Jairo, até o posto de líder da sinagoga. Ele colocou tudo isso em xeque, porque a sua prioridade foi buscar o Senhor. Agora, como a gente pôde constatar, enquanto Cristo caminhava em direção à casa de Jairo, acompanhado pelo próprio, alguns da casa disseram, tua filha morreu. É assim, quando a gente se dispõe, essa é uma palavra muito importante para você, quando a gente se dispõe a ouvir a voz de Deus, quando a gente se dispõe a ir à igreja de Jesus, quando a gente se dispõe a ler a palavra de Deus, quando a gente se coloca na decisão de dizer eu quero crer em Jesus, as dificuldades não desaparecem.
os problemas não somem. Ao contrário, parece que eles tomam uma força maior, parece que as dificuldades combinam entre si para virem por atacado contra a sua vida, contra a sua família. Eu me lembro de um rapaz que falou assim: pastor, por 2 vezes eu decidi me batizar na igreja que eu frequento. E eu disse: mas por que você não se batizou? Por que você não foi batizado? Ele disse: porque as dificuldades aumentaram. Cada vez que eu dizia: esse ano eu vou me batizar em obediência ao Senhor, pastor, a empresa ia mal, não conseguia renda, as dificuldades dentro de casa, e então eu, diante dessas pressões, diante das dificuldades, eu desistia. Aconteceu na primeira vez, aconteceu na segunda vez, e agora, este ano, disse ele para mim, quando eu disse, este ano eu vou me batizar em obediência ao Senhor, as dificuldades, pastor, aumentaram. E aí, o que você decidiu? Falei: eu vou me batizar, apesar de todas as dificuldades, eu vou obedecer ao Senhor. Jairo disse, ou melhor, Jairo se dispôs a buscar o Senhor, e enquanto ele caminhava com Cristo para a sua casa, a notícia veio: sua filha morreu. É assim, você passa a semana inteira tranquilo, nada acontece de fora do normal, mas quando você disse, domingo eu vou à igreja, é o carro que quebra, é a luz que falta, é o gás que acaba, é um problema que surge, é aquela feira de última hora, é aquela visita inesperada, alguma coisa acontece. É um desentendimento com o esposo, com o marido, com os filhos, com os pais, a ponto de falar a você: para que eu vou à igreja se eu estou aborrecido, eu estou de mal? Quer saber? Não vou à igreja. Como o diabo é astuto. Como Satanás não brinca, ao contrário, ele não quer perder quem está a serviço dele e ele quer afastar da igreja que ele quer buscar o Senhor. Mas a Bíblia diz que a família enfrenta dificuldades. Sim, mas a presença de Jesus faz toda a diferença. A presença de Jesus na sua família, na sua casa, no seu lar, fará toda a diferença. É isso que é necessário você crer, meu querido. Os problemas existem, as dificuldades são muito claras no dia de hoje, em plena pandemia, os recursos estão diminuindo, as oportunidades estão se esfarelando, digamos assim, mas ainda que você tenha tudo contra, permaneça fiel ao Senhor. Como Abacuque disse lá em Abacuque capítulo 3, verso 17, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a oliveira minta, ainda que os animais sejam roubados, ainda que o gado seja tirado do curral, eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Ou seja, não são as circunstâncias que vão dizer o quanto eu devo crer, mas eu vou continuar crendo apesar das circunstâncias. Aí, o templo de algumas igrejas está fechado por força das regras de restrição. Em alguns lugares tem igrejas fechadas nos seus templos há 1 ano, mas nunca a igreja parou de funcionar, de adorar, de orar, de proclamar a palavra de Deus, porque a igreja não se limita às 4 paredes do templo, mas quando está aberto, esse espaço deve ser utilizado em louvor e adoração ao Senhor. Mas outra coisa interessante que quero aqui colocar para você, a presença de Jesus em sua família exige a necessidade de crer em seu poder. A presença de Jesus evoca, digamos assim, apresenta a você a necessidade de crer nele. É mais do que uma oportunidade de crer, é uma necessidade de crer. A Bíblia diz em Marcos capítulo 5, verso 35, essa comunicação da morte da filha de Jairo. Eu imagino Jairo feliz, animado, porque Jesus caminhava ao seu lado. Ele havia se exposto, ele havia se colocado numa situação ridícula e Jesus o ouviu, apesar talvez da surpresa de alguns que ali estavam. Disse: eu vou à sua casa. E enquanto caminhavam, veio a notícia: tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Mas o que Cristo falou?
No verso 36 de Marcos, capítulo 5, a Bíblia diz que Cristo falou o seguinte, a Bíblia fala, não dando caso, ou seja, não dando importância, não fazendo caso, não dando importância ao que aqueles homens falaram para Jairo, Jesus diz para Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Tão somente creia. E existem momentos da vida da família em que todos os esforços, todo empenho, toda dedicação, toda mobilização em prol da resolução de um problema, de uma dificuldade, principalmente na escolha de clamar ao Senhor, parece que tudo está desmoronando. Parece que tudo está perdendo seu sentido e valor. Parece que tudo já não tem mais jeito. Foi isso que os homens disseram para Jesus ou para Jairo, em outras palavras. Tua filha já morreu, nada mais pode ser feito. E ainda colocaram para Jairo uma certeza que, na verdade, Cristo não havia dado a eles. Eles disseram para Jairo, tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Em outras palavras, eles estavam dizendo para Jairo que nem Jesus podia resolver o problema da vida da sua filha. Existem situações em que nós ouvimos as pessoas falarem, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução, nada mais pode ser feito. Mas Jesus interveio e disse, não tenha medo, apenas creia. É isso que a Bíblia está dizendo. Jesus, na nossa vida, na nossa família, em alto e bom som, em alto e bom tom, diz para nós, não tenha medo, apenas creia. Meu querido, não tenha medo, apenas creia em Jesus. Minha querida, não tenha medo, apenas creia no Senhor. Creia no Senhor e na palavra dele. Lá o profeta, quando reunido o rei Josafá com todos os moradores de Jerusalém diante da ameaça iminente do ataque dos inimigos, a Bíblia diz que um dos profetas disse para o povo, crê no Senhor, e o próprio rei disse, crê no Senhor e nos seus profetas. E quem eram os profetas? Aqueles que proclamavam a palavra de Deus. Então, creia em Jesus, meu querido. A pandemia existe, ela apavora, provoca medo, insegurança. Algumas pessoas estão agoniadas, como se fala. Algumas pessoas estão ansiosas, angustiadas. Algumas pessoas não saem de casa já há um certo tempo e nem sabem o que farão quando a pandemia passar. Se passar, alguns dizem, mas eu digo para você uma coisa, com certeza, Jesus está presente na pandemia, no coração daqueles que o buscam. A pandemia existe, os seus danos são reconhecidos, mas Jesus faz a diferença na família que o busca de todo o coração. Você hoje, nesta ocasião, meu querido, você e a todos da sua família estão sendo convocados, estão sendo chamados, estão sendo exortados, no bom sentido do termo, a clamar ao Senhor. Busca o Senhor. Não espere momentos e circunstâncias favoráveis. Não, quando passar a pandemia, eu irei à igreja. A igreja com os templos abertos. Quando passar a pandemia, eu vou à igreja. Quando as coisas melhorarem, eu vou buscar a Deus. Quando elas colocam condições para buscarem a Deus. Mas deixe-me falar uma coisa para você. Tem sentido, ou melhor, teria sentido você falar para alguém, olha, quando eu ficar boa, eu vou ao médico, quando eu for curado, eu irei ao hospital? Quando a dor passar, vou tomar o remédio? Teria sentido? Claro que não. A gente busca aquele que tem conhecimento mais do que a gente busca socorro naquele que a gente entende que pode ajudar em meio ao sofrimento. É por isso que o salmista do Salmo 40 diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. O Salmo 46, verso 1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da adversidade. Então busca Deus agora, faça como Jairo,
que clamou ao Senhor pela sua vida, pela vida da sua filha em meio às dificuldades. Mas outra coisa interessante que eu aqui quero colocar para você é, diante da realidade que enfrentamos, Jesus nos dá a capacidade de enfrentar o sofrimento. Isso mesmo, Jesus nos dá a capacidade de enfrentar o sofrimento. A Bíblia diz que quando veio a notícia da morte da filha de Jairo, certamente aquilo abalou a Jairo e Cristo disse, não tenha medo, apenas creia. E aí eu quero chamar a sua atenção no verso 37 de Marcos 5. Depois que ele falou isso, a Bíblia nos leva a entender que Jesus estava acompanhado de Jairo, dos 12 apóstolos e de uma multidão. Até porque no espaço de tempo entre o encontro de Jairo lá na praia, quando ele se prostrou a Jesus diante de Cristo, e até ir da casa dele, no meio do caminho, Cristo curou uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia que não se estancava. Logo, havia muitas pessoas acompanhando e muitos curiosos, talvez, queriam ver o que aconteceria, o que Cristo faria diante da enfermidade até então daquela garota. Mas diante da morte daquela menina, testemunhada por várias pessoas que vieram da casa de Jairo, a Bíblia diz então que Jesus disse, todos fiquem para trás. Todos. A multidão que seguia Jesus, inclusive os 9 apóstolos, ficaram e Jesus disse, Jairo, você vem comigo, Pedro, Tiago e João, vem comigo. Todas as demais pessoas foram desautorizadas a acompanhar Jesus. Sabe por quê? Porque Cristo não veio a este mundo fazer show. Cristo não veio a este mundo fazer espetáculo. Cristo não veio para este mundo para agradar as multidões. Cristo não veio aqui para ser reconhecido como alguém que tem um poder especial. Não. Ele veio aqui como servo sofredor para levar sobre si os meus, os nossos pecados, morrer na cruz, ao terceiro dia ressuscitar para ser o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Se fosse hoje, e hoje infelizmente isso acontece, quantos querem ser o centro das atenções, querem as multidões seguindo, querem se tornar populares. Jesus não veio para ser seguido por populares. Cristo veio para ser seguido por homens e mulheres que o reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas, pecadores que admitem seus pecados, dele se arrependem e creem nele de todo o coração. É isso. Jesus então afastou aquela multidão e diz a Bíblia que somente Pedro, Tiago, João e Jairo, junto com o Senhor, seguiram adiante. E aí a Bíblia fala que quando chegaram lá na casa de Jairo havia um tumulto. Pessoas choravam, clamavam, gritavam desesperadamente por causa da morte daquela garota. E aí diz a Bíblia que havia um alvoroço, de acordo com o versículo 39. Jesus então, diante daquele alvoroço, disse, para que esse alvoroço? A menina não morreu, apenas dorme. Quando Cristo disse, a menina, está aqui no versículo 39, a criança não está morta, mas dorme. A Bíblia diz que todos aqueles que ali estavam, que foram testemunhas da morte da garota, que tinham contemplado a doença e o agravamento e a morte daquela garota, diz a Bíblia que aquela multidão de pessoas começou a chorar. Os que choravam começaram a rir de Jesus. Diz o texto aqui no versículo 40, mas todos começaram a rir de Jesus. Como assim? Como é que alguém pode rir de Jesus, o Filho de Deus, aquele que deixou a glória eterna e veio este mundo, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz? Quanta gente está lendo, rindo da Bíblia, dizendo que a Bíblia é um livro de histórias, da carochinha, invenção.
Quantos estão rindo da igreja de Jesus, dizendo que para que igreja? A pandemia está aí. Alguns estão rindo dos cristãos que se reúnem em louvor e adoração. Quantos estão rindo das famílias que dobram seus joelhos em oração? Riram de Jesus. E aí, meu querido, se riram de Jesus, não será surpresa rirem de você que busca Jesus. É logo, se rejeita o maior, vão rejeitar o menor. Se recusar a crer no maior, não vão acreditar no menor. Se odiar o maior, vão odiar aqueles que seguem o Senhor. Jesus é o maior, sobre tudo, sobre todos. E os que riram do Senhor rejeitaram os seus seguidores. Mas diz a Bíblia que então Jesus mandou saírem todos da casa. Jesus então chegou com Jairo, os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e André. Jesus chamou a mãe da menina, chamou o pai da menina, chamou os 3 apóstolos, diz a Bíblia aqui no verso 40. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. E isso aqui é muito interessante. Jesus levou aqueles pais a se depararem com uma realidade que eles não podiam negar. A criança estava morta. O Evangelho de Jesus não nega a realidade em que enfrentamos. Talvez por uma questão de autodefesa, a gente não acredita, a gente fica negando, a gente fica dizendo não é verdade, a gente não quer tocar no tema, no assunto, porque a tragédia demonstra ou revela a nossa impossibilidade, a nossa incapacidade. A tragédia ou o sofrimento ou o problema mostra a nossa impotência diante de situação que a gente não pode resolver. A filha de Jairo estava morta e aí Jesus chama a mãe e o marido, Jairo, e leva os 3 apóstolos. Olha, aqui está a realidade. Jesus não nega os problemas que enfrentamos, mas ele está sobre eles. Cristo não disse, não tem gente faminta, não. Tem gente faminta. Coloque aí, dê todo sobre a relva, eu vou dar o alimento para elas, ou para as pessoas. Cristo não disse para a mulher que sepultava o seu filho lá, a viúva de Naim, pare de chorar porque seu filho não morreu, isso é só uma notícia ruim, ou uma invenção. Não, de fato havia morte ali. Cristo não nega os nossos problemas, mas ele nos capacita a enfrentá-los. Enfrente a pandemia confiando em Deus. Não abuse, não seja intransigente ou inconsequente. Enfrente a realidade como ela é. Não hiperdimensione os problemas, nem os despreze. Enfrente como Jesus levou Jairo a enfrentar. Mas aí eu quero dizer uma coisa para você, última nesta ocasião. A presença de Jesus na sua família. Enfrentar as dificuldades. O filho dependente químico, a filha dependente química, o pai alcoólatra, a mãe inconsequente, os filhos que não obedecem, as brigas dentro de casa. Enfrente os problemas como eles são. Mágoa, ressentimento, agressões verbais. Seja qual for o problema, enfrente. Tenha coragem, não tenha medo, apenas creia. Mas aí eu quero dizer uma coisa para você. A presença de Jesus na sua família traz vida onde a morte reina. Traz vida onde a morte reina. Era talvez um quarto daquela casa. Não era sala, não era cozinha, era um espaço onde estava deitada a menina. Era o quarto, vamos imaginar assim, era o quarto onde estava o corpo daquela criança. Todos, escutem bem, todos estavam abalados com a morte daquela criança. O Jairo estava abalado, a mãe de Jairo, a mãe da filha de Jairo, a esposa de Jairo, melhor dizendo, os amigos, todos estavam abalados porque a morte havia prevalecido naquela casa, naquela família. Mas Cristo disse para aquela menina quando segurou pela mão dela, Talitá cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. A morte estava reinando, mas Jesus, que é o autor da vida, o poder de Jesus tem sobre a morte. Ele disse, levanta-te. A garota se levantou. Aquela menina que estava com 12 anos de idade, morta por algumas horas, agora havia sido ressuscitada pelo poder de Jesus.
Onde reinava a morte, Jesus trouxe a vida porque Ele é a vida. Talvez na sua casa coisas tenham morrido, o amor, o relacionamento, a capacidade de perdoar, a capacidade de conviver, de lidar com as dificuldades. Talvez a morte esteja aí dizendo, eu vou dominar, eu vou acabar com você, com a sua família, com tudo. Mas Cristo vem, Ele é a vida. Clame a Jesus, diga, Jesus, Tu és a vida. Traga vida nova para a minha vida, para a minha família, para a glória do Senhor. Ele é a vida. Jesus entrou naquela casa porque Jairo o convidou. E hoje, nesta ocasião, a Bíblia diz para você, nas palavras de Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vamos orar agora? Eu quero convidá-lo a orar nesse momento, a dizer para Jesus, Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, entra na minha família. Vamos orar? Feche seus olhos e diga assim, Senhor Jesus, nesta hora eu oro, clamando pelo Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, me dê coragem para enfrentar as dificuldades e que onde a morte está reinando, que o Senhor traga vida, vida para mim, vida para o meu cônjuge, vida para os meus pais, vida para os meus filhos, para a minha sogra, para o meu sogro, para o meu nora, para o meu genro, vida para a minha casa, para a glória do Senhor. Eu oro agora em Teu nome, Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Meu querido, que Deus te abençoe e que você seja feliz confiando em Jesus, Jesus presente na sua família, para a glória dele, hoje para todos sempre. Amém e amém.